No vídeo de hoje eu quero contar para vocês por que eu decidi trabalhar como terapeuta familiar. Nos últimos anos de casada, eu comecei a perceber um excesso de cultura ao amor próprio. Essa coisa, você tem que se amar em primeiro lugar, se valorizar, não se colocar em segundo plano. Isso, lógico, é essencial para a saúde mental e emocional de qualquer ser humano. A questão é que esse valor começou a ser distorcido ao longo do tempo. Como que quando qualquer desconforto que eu sinto, eu posso abrir mão do meu casamento. Eu posso abrir mão da minha família. No entanto, quando o que realmente transforma uma pessoa, desenvolve a sua personalidade, é aceitar sacrifícios, é ter consistência nos seus atos, constância. Isso começou a me incomodar muito, inclusive no meu relacionamento pessoal, na minha família. Eu fui educada para ser uma mulher forte, empoderada, que não dependesse do marido. Só que isso, quando colocado dentro de uma família, ela coloca as pessoas em desequilíbrio, porque cada um tem o seu papel. O homem tem o seu papel de importância e a mulher tem o papel de importância dela. A partir do momento que um começa a tomar o espaço do outro, as pessoas começam a perder a sua importância dentro do lar. E eu digo mais, é a partir daí que a educação dos filhos começa a ficar prejudicada. É quando a mãe trabalha excessivamente, assume contas, assume muitos compromissos dentro do lar, e ela vai ficando sobrecarregada, cansada, exausta. Enquanto ali do lado, ela tem quem? Um outro filho para cuidar, porque o marido, ele, ele se, ele tá numa situação tão cômoda que ele não vai atrás. Ele não vai mais atrás de ganhar mais dinheiro, de providenciar as coisas da casa. Essa mulher já assumiu todas as esferas da família. E é nessa hora que a mulher pensa: eu dou conta de tudo sozinha. Eu não preciso dele. Eu sou muito mais que isso. E aí vem a cultura do divórcio, a cultura do feminismo, que entra nas nossas casas sem mesmo a gente perceber. Porque através de uma novela, de um filme, uma série do Netflix, você tá inebriado, você tá envolto naquilo e você não percebe. E você acha que é o seu pensamento. É a sua ideia. Eu dou conta de tudo, eu não preciso mais desse homem, eu posso levar meus filhos embora. Só que isso traz um peso enorme para a mulher. Ela acha que ela tá ganhando uma liberdade, na verdade ela tá vivendo cada hora mais presa. Presa a uma cultura que está sendo imposta. Isso é a verdade. É algo que está sendo imposto na sociedade. E é por isso que eu resolvi ajudar esse tipo de mulher, que se sente sobrecarregada, sufocada pelas demandas do dia a dia, porque, na verdade, ela não está sabendo encontrar o papel dela dentro da família. E delegar, pedir ajuda para o marido, fazer dele um homem de verdade. A mulher tem esse poder. Não é que está tudo sob o poder da mulher, mas a mulher tem esse poder de equilibrar o lar, a harmonia. E é por isso que eu resolvi ajudar as pessoas, as mulheres nesse sentido, porque o amor próprio é importante, mas quando ele é colocado acima de tudo, as mulheres acabam abandonando a família. E não tem como você querer educar bem os seus filhos se você não ama realmente o seu marido. E maridos, eu digo mesmo, não tem como você querer ser um bom pai se você não ama a mãe dos seus filhos. É preciso ser feito um sacrifício, sim. E não é porque o casamento chegou num nível de cansaço que as coisas têm que serem desfeitas, não, porque existe um caminho de reconstrução, de reconciliação. E é por isso que e é por isso que existe a terapia familiar, a terapia de casal, que é para ajudar nesse sentido. Hoje em dia, 50% dos casamentos estão acabando no Brasil. As pessoas casam e depois de um ano elas já separam. Depois do primeiro filho, esse índice aumenta consideravelmente. Porque as pessoas, os adultos não foram preparados para lidar com essa. Uma demanda pesada. Cuidar da casa, sair da sua zona de conforto, não é fácil. E as mulheres precisam trabalhar, precisam contribuir para a renda familiar, e elas se sentem perdidas. Elas falam, meu marido tá ganhando pouco, ou o marido tá desempregado, eu vou assumir isso, eu sei fazer tal coisa. Só que aí
Por quem que os filhos foram gerados? Pela mulher, porque é da natureza feminina. Gerar, criar. A mulher enxerga um horizonte de possibilidade para cada ser humano que ela cruza. A Edith Stein, ela fala muito sobre isso. As mulheres têm um dom. O dom da maternidade é o dom de enxergar o potencial de cada ser humano. E, e é isso que, essa é a capacidade que a mulher tem de educar os filhos, de desenvolver as pessoas, de impulsionar o marido a ser um homem melhor. É isso que eu digo que é o dom da mulher, né? Baseado na obra da Edith Stein, que é uma santa. Mas o que eu quero dizer é que é a mesma coisa que pode ser um dom de enxergar as possibilidades que uma pessoa pode ter na vida, também pode ser um defeito. Porque a partir dessa característica feminina, a mulher começa a achar que tudo que o outro poderia fazer não é o suficiente. Aliás, tudo que o outro ainda está fazendo não é o suficiente, porque ele poderia fazer mais. Ele poderia se doar mais. Isso é muito comum. A mulher é muito crítica, ela é muito. É, a mulher tem essa característica de listar muitos defeitos, porque ela consegue enxergar o potencial das pessoas, certo? O homem, ele é sistemático. Ele vê aquilo que está na frente dele. A mulher, ela vê além. Ela vê algo muito mais elevado. E é por isso que muitas mulheres se frustram em seus casamentos, porque acham que os maridos estão fazendo pouco. E realmente, alguns deles estão mesmo, estão muito acomodados. Mas existe uma forma que é se colocando no papel de mulher, de feminilidade, de doçura, de equilíbrio do lar. A mulher se colocando no papel dela corretamente, ela consegue educar bem os filhos, trazer uma harmonia para o casamento. Basta um dos dois quererem. A terapia de casal, a terapia familiar, ela funciona para o homem, se o homem decidir por restaurar a sua família. Mas é muito menor a quantidade de homens que procuram terapia, é muito mais mulheres, porque as mulheres enxergam que já tem alguma coisa de errado, que alguma coisa precisa ser feita, ou quando a coisa já atinge um nível muito alto de preocupação, quando a coisa já saiu do controle, quando elas passam por uma traição, quando o marido sai de casa, aí muitas mulheres também procuram a terapia. Mas existe sim um caminho. A gente não pode se colocar em primeiro lugar para tudo. Em alguns aspectos da vida, sim, a gente precisa cuidar sim da nossa saúde emocional, saúde física, saúde mental. Mas a partir do momento que isso fica distorcido, que você se acha mais importante que a sua própria família, que você se acha mais importante que o seu próprio casamento, você se acha acima das coisas que você pode criar, e aí você entra numa ruína. Essa é a verdade, que a sua vida perde o sentido. A história que você estava escrevendo, ela acaba. É uma ruptura. Então é por isso que eu resolvi, né, voltando ao assunto, que eu resolvi trabalhar como terapeuta familiar, porque por causa dessa distorção que a nossa cultura está causando nas famílias, nas mulheres. Essa questão de assumir muitos papéis, ela acha que ela está ganhando espaço e na verdade ela está perdendo. Ela está se enfraquecendo. A mulher acaba querendo controlar tudo, todos, e assumindo compromissos financeiros e domésticos e de educação dos filhos, e é uma carga enorme. É uma carga que qualquer ser humano não dá conta. E é por isso que eu estou disposta a ajudar. Porque existe um caminho. Existe um caminho que ele passa por uma restauração pessoal, uma reconciliação com Deus e, acima de tudo, com a realidade. Você enxergar a realidade como ela é. Sem grandes expectativas sobre você mesma e sobre os outros. A terapia ajuda nesse sentido, a alinhar as expectativas. E é para isso que eu tô aqui. E se você tiver interesse em fazer uma pré-sessão comigo, gratuitamente, eu estou oferecendo para quem chegar até o fim desse vídeo, eu ofereço uma pré-sessão gratuita. E é só mandar uma mensagem nesse link da descrição do vídeo. E eu espero você na próxima.